Eu chamo António Firmino da Costa. Estamos aqui no ISCTE, no meu escritório. O ISCTE é o Instituto Universitário de Lisboa. ISCTE é o Instituto Universitário de Lisboa. Nasci em 1950, já tenho uma certa idade, não é? E sou sociólogo, tenho trabalhado ao longo destas décadas em pesquisa, em ciências sociais e claro, no ensino e também nas atividades de organização de atividades das ciências sociais e da sua comunicação com a sociedade. É isto. Quantos anos você estás agora? Agora, lá está, nasci em 1950, portanto agora tenho 73. 73. Quantos anos no ISCTE? E como é que está sendo sair daqui desse gabinete? Na verdade eu ainda não vou sair, não é? Mas acumulei ao longo de muitas décadas muitos livros, muitas teses, muitos materiais dos trabalhos dos alunos e estava na altura de tirar daqui do gabinete toda essa acumulação, ou pelo menos a parte maior que tem que ser ou tem que ser encaminhada para arquivo ou para destruição, para libertar um pouco o espaço. Mas, entretanto, o gabinete continua a estar disponibilizado para eu trabalhar. Eu aposentei-me aos 70 anos. Nós aqui na Universidade Portuguesa Pública temos essa regra, que as pessoas, a certa altura, têm idade para se aposentar, mas podem continuar até aos 70 anos, se estiverem interessados nisso e se a instituição também estiver interessada, mas quando chegamos aos 70 anos, não, isso acaba mesmo o contrato e eu acho isso muito sensato, porque já são muitos anos e é a altura de moderar um bocado mais a atividade e, portanto, quando cheguei aos 70 anos, aposentei-me, pouco depois, o Instituto atribuiu-me o título de professor emérito. Isso dá uma possibilidade de eu continuar a utilizar instalações e contribuir para as atividades da instituição, que eu faço com muito gosto, mas agora de uma maneira mais leve e mais pro bono, não é? E pronto, é a minha situação atual. Não é uma saída drástica e brusca, não é? É uma saída gradual e penso que muito apropriada relativamente ao tempo. Interessante tu falar dessa questão do tempo, porque uma das coisas que a gente vem problematizando no mercado e pensando também no mercado é o tempo da profissão e do ofício do pesquisador dentro das ciências sociais. Muito bem. E a gente vê que a gente tem uma carreira muito longa. Claro. Eu acho que é uma das carreiras mais longas que a gente vê em termos de profissão. Como que tu enxerga a profissão do pesquisador, né, da tua época e hoje? O que tu enxerga sobre esse alargamento de possibilidades, da forma de poder viver de pesquisa, como que era quando tu começou e hoje? Partindo da sociologia também, do teu lugar. Claro, da sociologia, das ciências sociais próximas. Mudanças muito grandes, não é? Não só nas ciências sociais e na sociologia, mas na sociedade em geral e nas instituições académicas e científicas e de pesquisa. Houve uma grande alteração ao longo dos últimos 40 e tal anos, não é? E portanto, as mudanças são enormes, não é? Mas há algumas semelhanças. Por exemplo, quando eu entrei para os quadros do ISCTE, havia muito poucas pessoas ainda, não é? E os contratos eram precários, como agora são precários, não é? Quando se entra, os contratos são precários. Depois, mais adiante, pode-se conseguir obter uma relação contratual mais permanente e com maior segurança e maior enquadramento institucional. Mas o modo de viver essas circunstâncias são evidentemente muito, muito diferenciadas, porque o contexto muda tudo, não é?
Porque quando eu penso, por exemplo, o tempo de carreira e como se dá, né, esse olhar do pesquisador, tu tem uma história, acho que é muito interessante, que começa também com uma experiência interdisciplinar, porque tu começa com uma formação que não era em sociologia, então acho que a gente pode começar a contar essa história, né? E como chega na sociologia e como é que ela era vista há 40 anos atrás. Pois claro. Na verdade, eu, quando comecei os meus estudos universitários, foi em engenharia química, não tem muito a ver com ciências sociais, embora olhando à distância, na verdade o importante é o conhecimento, não é? E o conhecimento e a maneira de o abordar, e há muitas dimensões de interesse intelectual, curiosidade, metodologia, conceptualizações. Digamos, há uma teia de elementos que se encontram nas várias áreas, nos vários domínios. Mas, na verdade, comecei, quando acabei o ensino secundário, entrei no Instituto Superior Técnico, que é um instituto de engenharia, era o principal instituto de engenharia na altura, e estudei lá, e a certa altura, quando estava já numa fase mais avançada, comecei a ter um emprego nessa área. Entretanto, o contexto social, isto não é só para os sociólogos, é para toda a gente, o contexto social tem muita influência. Estávamos numa altura de grande conflitualidade social e depois de mudança social também. Quando eu entrei para a universidade, estávamos no final da ditadura, uma ditadura longa, uma ditadura muito arcaica, e tínhamos uma guerra colonial, que era uma coisa que os jovens contestavam permanentemente. Então, uma boa parte da minha atividade enquanto estudante no ensino universitário era contestar o regime, não é? Não era eu, era grande parte eu e os meus colegas. Então isso tem vários episódios e foi importante também como uma aprendizagem, não é? E depois, a certa altura, o contexto mudou, porque houve uma revolução democrática e a sociedade mudou muito nas instituições, mudou muito culturalmente, mudou muito no desenvolvimento e modernização, e nessa transição eu que estava muito envolvido nos movimentos estudantis contra o regime e tudo isso ditatorial, entretanto, enfim, constatei que a sociedade já estava a ser organizada democraticamente e que já não precisava de movimentos estudantis a contestar ditaduras, não é? E então achei que, uma vez que eu tinha participado em dinâmicas sociais interessantes, dei-me conta que tinha tido muita atividade, mas não sabia bem compreender e explicar esses processos. Era a altura de estudar ciências sociais para conhecer melhor tudo isso, não é? E portanto, nessa fase... Quantos anos tu tinha? Bom, em 74, quando houve a Revolução, eu tinha 24 anos, não é? Estava no final da licenciatura de Engenharia, estava já no 5º ano. Na altura as nossas licenciaturas eram muito longas porque o ensino universitário não tinha ainda grande desenvolvimento, ainda não tínhamos os mestrados, nem os programas doutorais, tudo se estudava nas licenciaturas, elas eram longas, não é? Na fase ainda do apodrecimento do regime ditatorial, tive vários problemas, como é evidente, não é? Com as autoridades e tal. Portanto, aquilo foi uma época cheia de episódios, não é? Mas depois dei-me conta que foram feitas as primeiras eleições democráticas. Para mim isso foi fantástico. Encontrar no meu bairro os vizinhos a votar, outros nas mesas de voto, toda a gente mobilizada para um ato democrático que tinham sido desapossados durante décadas. Enfim, uma coisa
enorme de interesse e de afeto também, não é? Portanto, a seguir houve uma aprovação de uma Constituição, depois as novas eleições para eleger parlamentos e depois com isso a constituição de governos e nessa altura quis estudar outras coisas, não é? Já tinha um emprego, isso permitia-me estudar ao mesmo tempo que trabalhava. Entrei então nessa altura no ISCTE como aluno. E, portanto, eu já estou no ISCTE há muito tempo, porque de início foi logo como aluno, não é? O ISCTE estava a começar, tinha começado poucos anos antes, estava a desenvolver-se, na altura tinha 2 licenciaturas, que foi constituído, uma licenciatura, primeiro chamada Ciências do Trabalho, ainda no último ano do regime ditatorial, porque não era possível utilizar a terminologia Sociologia, mas o curso era de Sociologia, portanto logo a seguir foi redenominado como Sociologia, e o outro curso era de Organização e Gestão de Empresas, não é? Administração de Empresas, digamos assim. Portanto, eu entrei nesse curso de Sociologia e como trabalhava, fui estudando em regime pós-laboral, porque o ISCTE tinha criado 2 possibilidades de frequência dos seus cursos. Ou de dia, digamos assim, como era normal dos jovens que vinham diretamente do ensino secundário, ou pessoas que estavam nos 30 anos, como eu, e que estavam interessados em estudar mais coisas. E, sobretudo, neste caso, coisas que não existiam antes, não é? Na oferta da universidade da época, e que vinha muito ao encontro desta curiosidade acerca do conhecimento das transformações sociais em que estávamos envolvidos, não é? Portanto, entrei nesta licenciatura de Sociologia e depois fiquei muito interessado, não é? Muito envolvido, e quando acabei o curso havia necessidade de recrutar novos elementos do corpo docente e fui selecionado, não é? E depois mudei de emprego, já deixei de trabalhar na engenharia e passei a trabalhar como docente, investigador, e isso depois prolongou-se até agora, não é? O que tu enxergas, voltando à pergunta sobre essas diferenças, né, de contexto, como é que tu enxerga as ciências sociais daquela época, feita no ISCTE e feita em Lisboa, Portugal, e as ciências sociais de hoje? Existem maior misturas, poderia assim dizer, sobre a perspectiva da antropologia com sociologia e talvez ciência política, ou existe uma categoria de ciências biológicas, né, misturado com cultura? Como é que tu enxerga as diferentes formas de fazer ciências sociais daquela época, 40 anos atrás, e agora? Porque tu já entra, né, com uma experiência de vida dentro dessa sociologia, então, de alguma maneira, tu já está enxergando aquilo ali como uma possibilidade profissional, né? Então, como que tu enxergou naquele momento a possibilidade, que foi através da sociologia, e como que tu enxerga hoje essas intersecções? Claro. Pois, novamente, as mudanças foram muito grandes e o contexto é muito diferente, mas relativamente a algumas das coisas que perguntou, eu, quando fiz o curso, não tinha pensado que me pudesse profissionalizar nesta atividade, não é? Não me ocorreu, até porque eu fui o primeiro dessa geração que fez o curso cá, que foi contratado. Isso não era um horizonte, era um grupo ainda muito pequeno, eram os primeiros professores que tinham criado estes cursos e a instituição, e eu e os meus colegas nem sequer equacionávamos a possibilidade de poder haver atividade profissional nesse domínio. Mas depois, à medida que nos íamos familiarizando com as necessidades de avanço, de alargamento,
de maior institucionalização das atividades universitárias. Então, às tantas, na altura, abriu um concurso e abriu-se um horizonte, não é? Mas foi algo que não estava muito planeado e não fazia muita parte do horizonte inicial, não é? Agora, relativamente à situação atual, é completamente diferente. Nós já sabemos bem que todos os anos haverá concursos para recrutar professores, pesquisadores, e as novas gerações sabem que isso é uma possibilidade. Não é uma possibilidade fácil, porque há muita concorrência, não é? Há muito mais estudantes que terminam as suas formações comparativamente com os lugares que a universidade abre. Isso é normal na sociologia, nas ciências sociais ou em qualquer área, seja medicina ou engenharia. Quer dizer, há sempre mais novos licenciados ou mestrandos ou doutorados do que os lugares que vão sendo abertos, não é? E, portanto, a situação é completamente diferente, é algo de muito mais institucionalizado, muito mais organizado, as perspectivas são conhecidas, as dificuldades são de concorrência e de exigência. Na altura era mais uma inexistência de horizonte, porque ainda estava tudo a ser construído, não é? E a atitude dos primeiros professores, foram os meus primeiros professores, eles eram pouco mais velhos do que eu, em geral eram jovens, não é? Pessoas dos 40 anos, a maior parte, e estavam a criar uma realidade nova. E do ponto de vista da interdisciplinaridade, tive a grande sorte que esses meus professores eram muito diferenciados do ponto de vista das respectivas formações. Isto é, uns tinham-se formado em Sociologia, outros em Antropologia, outros em Economia, outros em História. Alguns também tinham vindo das engenharias e de outras áreas, porque com uma sociedade em grande transformação, havia sempre pessoas que tinham pesquisado caminhos diferenciados e aprendido outras coisas que ainda não estavam muito instaladas no terreno institucional. Então, a ideia que eu tenho é que, na altura, a minha formação foi muito interdisciplinar, não é? Logo à partida. Não era menos interdisciplinar do que o que existe atualmente, não é? Até posso arriscar que talvez até mais, porque, na verdade, na altura havia uma grande latitude de descoberta e de inter-relação, e os departamentos e as áreas e os concursos não estavam tão segmentados, não é? Portanto, hoje em dia, aqui no ISCTE, continuamos a ter uma atitude, uma cultura interdisciplinar forte, mas mais enquadrada com essas formatações institucionais. Então, quer dizer que algumas pessoas acabam por desenvolver carreiras no seu segmento, com qualidade, mas no seu segmento. Muitas outras acabam por estabelecer inter-relações interdisciplinares. Isso é muito diversificado de acordo com os interesses pessoais e a atitude diferenciada de cada um. Mas o ambiente é favorável a que haja interdisciplinaridade, não é? Mas é uma disciplinaridade já cultivada num enquadramento diferente, claramente diferente, mais institucionalizado do que existia há 40 anos atrás, não é?